Bem, pessoal, então vamos ver aqui a segunda parte da aula sobre vibrações livres aí na presença de amortecimento viscoso, né? Então nós fizemos a primeira parte aí que era referente à introdução, à definição da equação diferencial de movimento. Resolvemos essa equação diferencial de movimento e vimos aí que nós temos três regimes de movimento, tá? Então nessa aula nós vamos estudar aí o regime de amortecimento crítico e supercrítico, né? Então vamos lá. Então para o amortecimento viscoso, né, nós vimos, né, que você tem aí um sistema massa-mola, e a esse sistema massa-mola nós acrescentamos um amortecedor, né? Um amortecedor cuja propriedade principal é justamente a força que ele aplica na massa. Essa força é proporcional à velocidade, tá? Então, por meio aí da aplicação das leis de Newton, nós vimos aí na aula anterior que a equação diferencial aí que governa o movimento dessa massa, desse sistema vibracional com 1 grau de liberdade x, tá? É essa equação. Massa vezes aceleração é igual a menos kx, que é a força da mola, menos cv, que é a força do amortecedor, né? Quando você coloca esses termos do outro lado da equação, tá? Vejo que esses elementos eles sempre vão da maneira como você coloca aqui para você sempre montar a equação diferencial, tá? Imagine que eles sempre vão puxar a massa, tá? A força que eles vão exercer sempre vai ser o vetor que você vai considerar aqui, ele sempre vai puxar a massa. Então essa força puxaria a massa, essa força puxaria a massa, tá? Isso facilita na hora de você pensar na equação diferencial quando nós temos mais massas, né? Quando você tem mais graus de liberdade e o problema é mais complicado, tá? Nós vamos fazer mais à frente, né? 2 graus de liberdade, 3 graus de liberdade, e vocês vão ver que vai complicando, né? Para esse caso aqui, uma massa ainda não é tão difícil. Depois se coloca duas massas é mais fácil, mas quando você vai para 3, 4, né? 5, aí fica mais difícil, tá? Mas nós vamos até um certo limite, né? Então, a partir dessa equação diferencial, nós precisamos resolver essa equação, né? Então, nós supusemos aí uma solução do tipo exponencial, né? Um ansatz exponencial, e aplicando essa solução exponencial no x aqui, calculando as derivadas, derivada primeira, derivada segunda, nós chegamos numa equação. Você consegue estabelecer uma equação que é uma equação algébrica, uma equação que não é mais diferencial, mas sim uma equação algébrica que nós chamamos de equação característica, tá? Então, por meio dessa transformação do tipo exponencial, né, nós conseguimos transformar essa equação, tá, de diferencial para uma equação algébrica. Veja que esse expoente aqui eu não coloco à toa, né? EAST, se vocês por acaso estão estudando teoria de controle, né, vocês lá veem transformados de Laplace. Então isso aqui justamente traz aí à tona a transformação integral de Laplace, tá? Aqui não tem a integral ainda, mas depois nós podemos acrescentar esse formalismo, né? Então, o que a integral de Laplace faz, né? A transformada de Laplace faz? Ela vai converter por meio de uma transformação integral, você converte uma equação diferencial numa equação algébrica, né? E a equação algébrica é muito mais fácil para você resolver. Você resolve a equação no domínio algébrico e depois você, por meio de uma transformação inversa, você retorna aí para a solução original do problema original da equação algébrica, da equação diferencial original, tá? Aqui nós não temos necessidade de fazer isso, tá? Apenas a transformação exponencial aqui já é suficiente para você obter a solução. Então, para resolver essa equação característica, né, é uma equação de segundo grau, um polinômio de segundo grau, você tem que aplicar aí Bhaskara, né? Então, nós aplicamos Bhaskara nessa equação e vimos, né, na última aula que você chega numa expressão desse tipo. E por meio dessa expressão, tá? Veja que aqui nessa expressão aí, na solução de Bhaskara, você tem essa raiz e o discriminante associado a essa raiz,
ele pode ser positivo, negativo ou zero. E aí, a partir disso, você tem 3 regimes de solução, tá? De acordo aí com o valor que nós temos aqui. E aí nós vamos acompanhar esse valor, tá? Por meio de um valor crítico, que é justamente o valor que seria dado para o amortecimento, né? Qual o valor de amortecimento que você tem que colocar aqui para que esse discriminante seja zero. Tá? Então, isso define o que nós chamamos de amortecimento crítico. Então, se você coloca isso igual a zero, você vai achar aí que o valor crítico para o amortecimento é 2 raiz de km. Tá? Tem outras maneiras de você representar esse ser crítico, mas em geral aí nós vamos usar essa expressão. Tá? E a partir dessa definição, nós conseguimos delimitar aí, então, por meio dessa solução de Bhaskara, nós conseguimos delimitar 3 casos. Tá? Quando o amortecimento é fraco, tá? Ele é menor que o C crítico. Quando o amortecimento é forte, ele é maior que o C crítico. Tá? E quando o amortecimento é intermediário, ou seja, ele é igual à constante crítica. E aí nós vamos denominar, eu já explico esse aqui, né? Bom, esse fator crítico, né, ele não é muito prático na hora de você tratar um problema em relação a outro problema, porque o valor crítico ele vai depender da massa e da constante elástica. Então, toda vez que você mudar a massa e a constante elástica no problema, você tem um novo valor crítico e a análise, a delimitação aí dos diferentes casos, dos diferentes regimes de amortecimento, ficaria muito difícil, ou seja, ficaria dependente do problema que você estivesse tratando, né? Então, para isso, nós normalizamos essa constante, né? a constante de amortecimento, normalizamos a constante de amortecimento pelo valor crítico. Tá? De modo que quando você divide essa constante, que tem a unidade, né? Tem a unidade dessa grandeza, dividido pela mesma unidade, essa unidade dividida por essa unidade, a unidade da constante de amortecimento é Newton vezes segundo por metro. Tá? Então, quando você divide essa unidade pela mesma unidade, fica dimensional. Então, nós obtemos aí o que nós chamamos de um parâmetro de amortecimento, e por meio desse parâmetro de amortecimento, fica muito mais simples para você delimitar quais casos são. Então, usando esse parâmetro, aquelas condições que nós tínhamos, e a constante de amortecimento maior do que o valor crítico, constante de amortecimento igual ao valor crítico, constante de amortecimento menor que o valor crítico, tá? Se transformam aí nesses 3 casos. Então, o fator de amortecimento menor que 1, igual a 1 e maior que 1. Amortecimento fraco, amortecimento forte e amortecimento intermediário aqui. Então, esses regimes de amortecimento recebem nomes, né? Então, quando o amortecimento é pequeno, ou vamos supor aí, nós estamos na região de amortecimento fraco, nós temos aqui está invertido, né? Depois eu troco aqui, tá? Ficou trocado, né? Depois eu troco, né? No final vai ficar trocado. Tá? Então, esse caso aqui seria o supercrítico, né? Que ficou aqui embaixo. Né? Então, quando o fator de amortecimento quando o fator de amortecimento é menor do que 1, está entre 0 e 1, você tem o amortecimento subcrítico. Tá? Ficou trocado aí. Né? Quando você tem o fator de amortecimento igual a 1, nós temos o amortecimento crítico. Tá? E quando o fator de amortecimento é maior do que 1, nós temos o caso supercrítico. Tá? No final, aí, na apresentação final, esse termo aí, ele vai ficar trocado. Tá? E eu acabei invertendo na hora aqui na construção da apresentação. Tá? Então, na aula passada, nós vimos o caso subcrítico. No caso subcrítico, esse fator de amortecimento ele está entre 0 e 1. Você poderia considerar um fator de amortecimento negativo. Tá? E esse fator de amortecimento negativo,
você poderia pensar aí, de certo modo, que em vez de estar dissipando energia, em vez do amortecedor dissipar energia, ele vai bombear energia no sistema, tá? Então, aqui seria, na verdade, uma situação que você poderia caracterizar como não física, né? Você tem um amortecedor que dá energia, que fornece energia. Nenhum amortecedor construído aí por nós fornece energia, ele sempre vai dissipar a energia. Tá? Então, se você fizesse esse C, né, um número negativo, tá? Que é a mesma coisa que o zeta, um número negativo, você teria aí esse amortecedor injetando energia no sistema e não dissipando. Tá? Na teoria, você pode considerar esse caso aí, né? Mas ele não vai levar uma solução aí que seja muito útil, né? Bem, então já vimos na primeira aula, né, no último vídeo, a primeira aula, o amortecimento subcrítico, zeta menor do que 1. Agora nós vamos ver o supercrítico, né? No amortecimento supercrítico, nós vamos ter o fator de amortecimento grande, né, maior do que 1, tá? Em geral, nós não vamos fazer ele muito maior do que 1, né? E sim, aí, em geral, ele vai ser um pouco maior do que 1, você já tem um amortecimento, aí considerável, tá? Então, quando a constante de amortecimento é maior do que aquele valor crítico, tá? Nós temos ali uma solução, né? Uma solução que é dada aí por essa condição, fator de amortecimento maior do que 1. Né? A solução de Bhaskara que nós tínhamos encontrado, se você converter aquela equação de Bhaskara para o fator zeta, como nós fizemos na última aula, você tem que as duas raízes aí, as duas raízes do polinômio de segundo grau, determinado aí pela equação característica, elas são dadas aí por essa equação, tá? Em termos do fator de amortecimento zeta, então menos zeta, mais ou menos raiz quadrada de zeta ao quadrado menos 1, tudo isso vezes a frequência natural de vibração do sistema. Tá? Como o amortecimento é grande nesse caso, o amortecimento é supercrítico ou sobreamortecido, o sistema, nesse regime de amortecimento, ele não vai nem oscilar. Tá? Não existe oscilação nesse regime. Então, não ocorre aí, nós não vamos caracterizar o regime supercrítico com uma frequência de vibração. Nesse caso, não tem frequência de vibração, o sistema simplesmente ele retorna para a posição de equilíbrio. Você não observa a oscilação de um lado para o outro da massa. Tá? Então, a partir dessa solução, tá? Nós vamos ter o valor para S1 e para S2. Né? Se eu separar aqui os dois sinais, você tem esses dois casos, né? E a solução geral do problema vai ser dada aí por uma combinação linear dessas soluções. Tá? Então, esses dois valores, quando você coloca esse número zeta, um número maior do que 1, dentro dessa raiz, esse número maior do que 1 vai me dar aqui um fator geral aqui que ele vai ser negativo. Esse número vai ser negativo e esse outro número também vai ser negativo. Né? Então aqui é óbvio, você vê porque aqui é negativo e aqui é negativo. Né? Então o valor que você tiver aqui dentro vai restituir um valor negativo. Mas aqui esse fator é positivo, mas veja que quando você faz essa subtração, na verdade, esquece esse 1, vamos esquecer esse 1 aqui, raiz quadrada de zeta ao quadrado é o próprio zeta. Tá? Então, o valor máximo que isso poderia ter, excluindo o 1 aqui, seria zeta. Mas aí quando você subtrai o número 1, tá? Quando você subtrai esse número 1, esse fator aqui, ele sempre, apesar de ser positivo, ele sempre vai ser menor do que esse fator negativo aqui. Então, esse fator positivo, ele sempre vai ser menor do que esse fator negativo. Então, no geral, tudo isso daqui vai ser negativo. Tá?
Então, a conclusão que nós chegamos a partir dessa análise é que esses expoentes eles vão ser negativos para esse regime de zeta maior do que 1, fator de amortecimento maior do que a unidade, você vai ter aí esses dois expoentes negativos. Tá? Então, nós vamos construir a solução geral aí para esse regime de amortecimento, fazendo uma combinação linear dessas duas soluções independentes, S1 e S2. Tá? Então, nós temos a solução dada por isso. Aqui esse C1 e C2 são constantes arbitrárias que depois nós vamos fixar. Tá? Então, essa vai ser a solução, né? Colocando esses S1 e S2 aqui. Então, vou colocar esse fator, vou colocar esse fator. Tá? Na verdade, você poderia você poderia até colocar em evidência, veja que tem um fator aqui E a menos zeta ômega nt, E a menos zeta ômega nt. Você poderia colocar esse fator em evidência, multiplicando C1 vezes esse fator e C2 vezes esse fator. Tá? Mas como a exponencial que aparece aqui, ela não o argumento dessa exponencial não é um imaginário, tá? CAI θ, né? Isso não vai, essa expressão não caracteriza uma oscilação e simplesmente vai caracterizar um decréscimo, porque vejam, é uma exponencial, tanto aqui quanto aqui, né? Essa exponencial é de um número negativo, né? Porque S1 vai ser negativo e S2 negativo. Então, uma exponencial negativa de um argumento negativo no tempo e uma exponencial negativa de um argumento, negativo no tempo. Então, são ambas exponenciais decrescentes. Então, isso aqui essa função vai ser do tipo exponencial decrescente, né? Vai lembrar aquela curva, tá? Então, essa é a solução. A partir dessa solução, nós podemos fixar as constantes arbitrárias, aí, C1 e C2, determinando as condições iniciais do problema. Quais são as condições iniciais do problema? Posição e velocidade inicial. Então, no instante t igual a zero, a posição é x0. Tá? No instante t igual a zero, a velocidade é v0. Então, considerando essas condições iniciais, nós conseguimos determinar quem são essas constantes. Tá? Então, x de t é isso mesmo. Eu vou escrever aqui de novo. Então, x de t é isso. E quando você deriva essa expressão, tá? A derivada do x, dx dt, é a velocidade. Então, a velocidade de x ponto é igual a essa expressão. Tá? Então, você vai ter que derivar. Quando você derivar a exponencial, essa primeira exponencial, você vai ter esse fator, né? S1. Né? S1 vai cair aqui na frente. Então, isso aqui é S1 vezes a própria exponencial. E quando você derivar o outro termo aí da solução, vai cair o S2 aqui na frente, tá? Vezes a própria exponencial. Então, essa é a velocidade, a posição e a velocidade. Estabelecendo o instante t igual a zero aqui e aqui, você vai determinar quem é C1 e C2. Então, vamos colocar t igual a zero em todos os lugares aqui. Então, colocamos t igual a zero aqui, e aparece aqui e aparece aqui. Veja que quando você coloca t igual a zero, todo esse argumento do expoente ele vai zerar. E elevado a zero, isso aqui é 1. E elevado a zero também é 1. Tá? Então, você vai ter que C1 mais C2 é igual ao x inicial, o x de zero, né? x0. Tá? Então, essa é a primeira condição. Agora, nós fazemos a mesma coisa aí para velocidade. Eu vou colocar no lugar do tempo, aqui e aqui, o tempo igual a zero. Tá? E aí, a exponencial de zero é 1, aqui também é 1, e você vai ter essa expressão. Tá? Eu não vou conseguir cancelar essa raiz aqui com essa, porque cada termo aqui tem um coeficiente diferente, tá? Os coeficientes são diferentes. Eu não consigo fazer esse cancelamento, tá? Mas eu sei que essa expressão é igual a V0, tá? Essa expressão é igual a V0. Então, você vai manipular essas duas equações, né? Veja que você tem uma equação
em C1 e C2 e tem outra equação em C1 e C2. Duas equações, duas incógnitas. Nós chegamos aí num sistema de equações com duas incógnitas. Então você resolve para essas duas incógnitas, né, e você vai chegar nessa expressão aqui. Então é manipulação algébrica simplesmente. Tá? Então é bem fácil chegar nisso. Né? Ok, aqui eu não fiz, né? Se ficar fazendo fica muito chato, né? Também. Né? Vocês podem pegar papel e fazer, né? Acreditem. Tá? Nem tudo você precisa fazer, né? Então essas são as constantes, né? Tá? E essas constantes você vai colocar aqui. Então essa vai ser a solução em termos de x0 e v0. Dada uma condição inicial, posição inicial, velocidade inicial, você pode montar a solução supercrítica sobreamortecida, né, de acordo aí com essas constantes, tá? E essa forma de solução geral. Tá? Então, vamos ver agora como é que vai ficar o gráfico dessa expressão. Tá? Então, traçando esse gráfico aí, nós vamos ver o seguinte, que dado a posição da massa no tempo, né, vamos supor aí que eu tenho um caso aí onde zeta é maior do que 1. Tá? Então, 1,25. Então, plotando aquele gráfico, né, aqui eu não coloquei a escala, tá? Na verdade, a escala vai mudar para cada problema, cada amplitude, posição inicial, constante elástica, etc. Tá? Aqui vamos ver qualitativamente. Depois eu vou mostrar para vocês aí durante a aula, aí, depois que acabar a apresentação, nós vamos ver, fora aí do vídeo, nós vamos ver aí como se faz esses gráficos aí. Tá? É bem fácil. Né? Basicamente é só plotar aquela função. Né? Então nós temos aí que para um valor de fator de amortecimento aí pouco maior do que 1, tá? Você tem esse comportamento. Agora, o que acontece se você aumentar mais ainda a constante de amortecimento? Se você aumentar o fator de amortecimento. Tá? Quando eu aumento o fator de amortecimento, olha o que acontece. Eu vou aumentar isso aqui. Olha o que vai acontecer com a curva. Veja que ela foi mais para longe. Tá? Vou aumentar ainda mais. Tá? Vou aumentar ainda mais. Então o que acontece nesse caso? O que acontece é que quando você tem no amortecimento supercrítico, conforme você aumenta o fator de amortecimento, quanto maior o amortecimento, mais tempo demora para chegar na posição de equilíbrio. Veja que eu soltei a massa dessa posição. Tá? Aqui a posição inicial eu tinha estabelecido como uma unidade para fazer esse gráfico. Né? X de 0 igual a 1. Tá? Soltando daqui em repouso, né, você tem o repouso ou com uma certa velocidade, você vai ter um certo comportamento aqui. Então, liberando a massa dessa posição, ela vai retornar para a posição de equilíbrio. Veja que quando ocorria a oscilação, a massa ela começava numa certa posição, passava pelo ponto de equilíbrio e voltava. Vai e volta, vai e volta. Quando tem oscilação, a massa ela vai e volta ao longo desse eixo. Tá? Mas aqui, vejo que não há oscilação. Tá? Quando não há oscilação, a massa está nessa posição e ela vai retornar, ela vai tentar oscilar, mas quando ela tenta oscilar, o amortecimento é grande o suficiente para fazer ela parar. E ela vai parar justamente na posição de equilíbrio. O que nós vimos aqui é que quando você vai aumentando o fator de amortecimento, né? Quando você vai aumentando esse fator de amortecimento, o que acontece é que esse zeta, esse tempo que leva para a massa ficar na posição de equilíbrio, esse tempo ele vai aumentando. Então, com um fator de amortecimento, um amortecimento não tão grande, tá? O tempo que leva seria mais ou menos, né? Na verdade o tempo é infinito, né? Assintoticamente aqui, tá? Mas você tem aqui essa região, então ele vem daqui para o zero, tá? Dessa maneira. Tá? Quando você aumenta o amortecimento, a nossa lógica diria, olha,
Se você aumentar o amortecimento, ele vai mais rápido. Mas não é isso que acontece. Na verdade, ele demora mais para ir para o equilíbrio, tá? Ele vai demorar mais e mais e mais, tá? Então, aumentando o amortecimento nesse regime não faz com que a massa vá para a posição de equilíbrio mais rapidamente. Na verdade, ocorre o contrário, tá? Conforme você aumenta o fator de amortecimento, o tempo que você leva para atingir essa posição de equilíbrio, ele vai aumentando, tá? Ok? Na verdade, o que nós vamos ver é que o valor, o fator de amortecimento que faz com que a posição de equilíbrio seja alcançada no menor tempo possível é justamente o valor crítico, zeta igual a 1. É que nós vamos ver. Então, vamos ver algumas aplicações aí desse amortecimento supercrítico, né? E aqui eu coloquei esse mecanismo aí do nosso amigo Tang, né? Vocês já devem conhecer aí, né, os vídeos dele do YouTube, né? Ele faz várias animações, né? O professor Tang. E aqui você tem esse desenho de um mecanismo fechador de fechamento de porta, né? Ele tem essa mola, né? E tem um amortecedor aqui, né? E fazendo esse movimento aí, esse sistema massa-mola amortecedor, ele pode ser ajustado, tem um parafuso de ajuste aqui, né? Nesse mecanismo, tá? Ele pode ser ajustado para que não ocorra oscilação, tá? Eu não quero que a porta fique indo e voltando, né? Ela não vai ficar oscilando, né, em torno de uma determinada posição. E sim, ela começa a se movimentar e logo ela para, tá? Então ela vai parar na posição de equilíbrio aqui no final, tá? Então um exemplo aí da aplicação desse amortecimento supercrítico, né? Um outro exemplo, tá? Seria no caso de válvulas, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma válvula de aperto aqui, né? Acionamento por aperto, né? Um botão, tá? Por exemplo, parecido com a válvula de descarga, né? A válvula de descarga também é assim, tá? Você tem aqui uma mola, né? Aqui até tem uma mola aparente, né? E quando você aperta esse sistema, tá? Veja que você tem uma massa aqui e tem uma mola, tá? E quando você aperta esse sistema, se não existisse nenhum amortecimento aqui, tá? O que aconteceria é que você apertaria essa parte aqui da válvula, né? E a mola faria com que o retorno fosse... você teria um retorno muito rápido aqui, né? Você poderia... Na verdade, isso aqui não fica solto, né? Mas se ficasse solto, a massa poderia oscilar acoplada à mola. Isso não acontece. Por que não acontece? Porque aqui dentro da válvula você tem uma peça de borracha. E essa peça de borracha ela vai atritando com esse êmbolo aqui, né? E esse atrito produz um amortecimento, tá? Então, aqui vamos pensar aqui que tem uma peça de borracha aqui, até me corrija se eu falar errado, né? Uma espécie de... não lembro, esqueci o nome da peça que vai aqui dentro. Uma espécie de... Não é um O-ring, né? Esqueci o nome. Tudo bem. Você tem uma peça de borracha aqui, né? E essa peça de borracha ela atrita com esse eixo, né? Esse atrito vai frear o movimento da peça. Uma gacheta, né? Tá bom? Mas eu estava pensando no outro nome. A gacheta, ela é mais... bom, aqui tem, a função dessa peça de borracha é essencialmente vedação, né? Você vai ter uma vedação aqui, tá? Mas tem um outro nome. E um retentor, né? Um retentor, você pode pensar em uma borracha de retenção, né? Tá? Então, você tem aí o amortecimento, ele não é um amortecedor como nós conhecemos, é simplesmente uma borracha ali que vai atritar, tá? E aí nós podemos modelar esse sistema aí assumindo aí
uma espécie de amortecimento, né? Um amortecimento viscoso. Em essência não é, mas o sistema vibracional aqui ele vai se comportar dessa maneira. Tá? E aí a válvula, ela vai, quando você aperta esse botão, ele vai voltar, mas ele vai voltar aos pouquinhos. Né? Então você coloca aqui numa certa posição inicial, então você aperta, coloca numa posição inicial e libera a partir de uma certa velocidade, ele vai se movimentar, tá? E vai alcançar a posição de equilíbrio, né? Mas ele faz isso gradualmente. Você aperta o botão, né? E esse botão ele volta gradativamente para a posição original ali, né? E aí você tem aí, você pode controlar o fluxo da água dessa maneira, né? Quanta água vai fluir durante esse tempo de amortecimento aqui dentro, durante esse tempo de vamos pensar assim de que a mola ela vai relaxando nesse tempo. A mola estava comprimida e durante esse amortecimento a mola ela vai relaxando. Então é um tempo de relaxação, vamos dizer assim, né? E durante esse tempo a água flui. E aí você tem o consumo de água aqui, né? Isso é usado para economizar água, né? Aqui um outro exemplo, né? O sistema de recuo aí de armas, né? Então você tem uma arma, tá? Eu não conheço muito armas, mas eu sei que tem alguns alunos aí que gostam bastante, né? E você tem uma mola aqui, e nessa mola você tem a massa aqui do sistema de tiro da arma, né? Então toda vez que você atira, né, o recuo do cano da arma vai fazer com que a mola seja comprimida, tá? E aí essa mola ela vai tentar restaurar a condição original, né? A condição relaxada original. Tá? Só que essa volta, né? Essa volta ela não pode ser muito abrupta. Então você tem que amaciar esse recuo, vamos dizer assim, né? E de tal modo aí que esse recuo esse recuo ele tem um amortecimento. Então aqui eu não sei exatamente como é, tá? Vocês podem depois pesquisar se tiver interesse, né? Eu não tenho armas, não tenho essa prática, né? Mas eu sei que alguns alunos têm em casa aí, né? E você tem, quando você desmonta a arma, provavelmente aqui dentro deve ter alguma borracha, alguma coisa que faça o papel desse amortecimento, que tenha o papel de amortecimento, porque aqui você só vê a massa e a mola, né? Você não está vendo o amortecedor aqui, mas tem que ter um elemento amortecedor que faça, que tenha essa propriedade, que faça com que a massa retorne para a posição de equilíbrio, tá? De modo suave, tá? Levando um certo tempo, né? E aí você tem o recuo da arma é suavizado, tá? Então, aplicações aí do amortecimento supercrítico, tá? Que eu consegui encontrar. Provavelmente tem mais, tá? Eu não cheguei a pesquisar mais. Tá? Normalmente as pessoas que estudam aí a teoria não estão ligadas muito à prática, né? Então, todo mundo que estuda aí equações, fórmulas, etc., na física, aí não tem muita ligação com a prática, nunca desmontou nada, né? Então isso é um problema, porque a pessoa perde propriedade na hora de pensar sobre esses conceitos, né? Fica muito teórico. E se você torna o objeto de estudo muito teórico, ele não tem, não tem muita aplicação, né? Você não tem por que estudar aquilo, né? Vibrações é uma disciplina bastante teórica, tá? Aqui o enfoque que nós damos nessa disciplina é essencialmente teórico, mas eu sempre tento mostrar a aplicação aí para vocês perceberem que isso existe, tá? Essas equações elas estão ali, funciona, ok? Então acreditem, né? Acreditem porque tudo isso foi muito estudado já, tá? Agora vamos ver o caso crítico, né? No qual o fator de amortecimento ele é igual à unidade, ou seja, a constante de amortecimento C é igual ao valor crítico, tá? Então nesse caso aqui nós definimos o amortecimento limítrofe, o caso limiar, que delimita aí o amortecimento fraco, subcrítico, do amortecimento forte, supercrítico, né? Sobre amortecido. Tá?
Então, nesse caso, quando a constante de amortecimento é igual à constante crítica, né, nós sabemos que o fator de amortecimento, que é C sobre C crítico, né, ele me dá aí um valor igual a 1. Tá? Então, zeta igual a 1 é o amortecimento definido como crítico. Tá? Aí nós temos a nossa equação, né, que veio lá da equação de Bhaskara, tá? Escrita em termos do fator de amortecimento zeta. Então, se você tem essa equação e você considera o fator de amortecimento igual à unidade, né, você vai colocar nessa equação, o que vai acontecer? Você vai colocar aqui, no lugar desse zeta ao quadrado, você vai ter 1, 1 ao quadrado menos 1, essa parte vai zerar. Tá? Toda essa raiz aqui vai zerar. E o que vai sobrar vai ser menos zeta ômega n. Tá? Mas zeta é igual a 1. Então, nós vemos aqui, aplicando esse valor de fator de amortecimento, nós vemos aí que as duas raízes, tanto S1 quanto S2, esses dois expoentes, para que você tenha a solução do problema, esses expoentes eles vão ser, na verdade, iguais. Tá? É o caso lá da equação de segundo grau, que você vai ter as duas raízes iguais. Né? Nós vimos duas raízes reais, duas raízes imaginárias e duas raízes iguais aí. Tá? Ok? Só que existe um problema quando você considera essas duas raízes iguais. Tá? Porque essas duas raízes iguais, S1 e S2, vão me dar duas soluções, x1 e x2, equivalentes. Tá? Então, quando você constrói a solução geral, então a solução geral do problema amortecido, ela é definida, né, como uma combinação linear das duas soluções independentes, x1 e x2. Só que se você faz esses dois expoentes iguais, essas soluções elas não são independentes, na verdade é a mesma solução. Você está tratando aqui mais do mesmo. Né? Então, para a equação diferencial, veja que a equação diferencial ela tem que ter duas soluções independentes, uma equação de segunda ordem, ordinária. Né? Então, com esse resultado aqui, eu só consigo fazer uma solução, só consigo obter uma solução. Tá? Como é que eu vou obter a outra solução? Tá? Então, nós não vamos fazer a segunda solução dessa maneira, só a primeira. A segunda solução, você tem que fazer uma análise aí, um pouco mais detalhada. Tá? Na verdade, os livros nunca fazem direito esse cálculo. Tá? Eu consultei uns 2 ou 3 livros aí e ninguém faz muito bem esse cálculo. Tá? Tentei deixar o mais didático possível aqui. Tá? Então, a ideia é a seguinte, que você vai encontrar essa nova solução, essa outra solução independente, tá? Que seja independente dessa, analisando o limite no qual esses S's aqui, no qual essa expressão, tá? E a ST, nós vamos ter o limite no qual o fator de amortecimento ele não é igual a 1, mas ele tende a 1. Então, analisando esse limite, tá? Quando a partir de um regime de amortecimento para o crítico, você vai ter aí essa nova solução. Então, como é que nós vamos fazer? Tá? Então, as soluções não são independentes. Então, para achar a nova solução independente, S2, o que nós temos que fazer? Nós temos que analisar esse limite aqui. Tá? Quando zeta tende a 1. Tá? Aqui nós vamos introduzir uma nova variável aqui, só para facilitar os cálculos aqui. Tá? O Hall não faz isso, tá? No livro do Hall não tem isso daqui. Tá? Eu estou fazendo um pouquinho diferente do que ele mostra. Tá? Então vamos introduzir uma nova variável, tá? Que é justamente esse fator aqui que aparece. Tá? Outro fator você consegue separar. Tá? Então, beta é a raiz de zeta ao quadrado menos 1 vezes a frequência natural. Tá? E aí, quando você faz esse limite, zeta tendendo a 1, o que significa isso em termos de beta? Quando zeta tende a 1, esse fator aqui, a raiz, ela vai para zero. Então, se essa raiz vai para zero, o próprio beta vai para zero. Tá? Então, analisar o limite quando você está próximo do amortecimento crítico, não exatamente nele, mas próximo do amortecimento crítico, o caso
limitante, aí vamos pensar assim, esse caso limitante significa que o beta tem que ir para zero. Tá? Então, nós vamos analisar essa expressão EAST quando esse fator beta vai para zero. Analisar quando esse termo aqui, esse beta que está aqui no meio, ele vai para zero. Tá? Então, a solução que nós temos, né, vamos somar só essa parte aqui, porque essa primeira já está definida. Né? Isso aqui, esse S1 é menos ômega n. Tá? Isso aqui já está definido. Agora, vamos definir essa parte. Tá? Então, para essa parte, nós vamos escrever da seguinte maneira. Tá? Nós vamos escrever assim. Tá? Então, C2 e AS2T. Nós vamos escrever essa solução dessa forma. Tá? Então, vamos separar aqui dessa maneira. Tá? Vamos imaginar que aqui tem uma constante e aqui tem outra constante. E você tem aqui, essa exponencial positiva e essa exponencial negativa. Na verdade, para você chegar nessa expressão aqui, tá? Daqui você não consegue enxergar, né, que ela está aqui. Né? A partir desse S aqui, você não enxerga. Tá? Na verdade, o ideal é você partir aí da expressão que nós obtivemos ali para o amortecimento supercrítico. No amortecimento supercrítico, você tinha uma constante vezes uma exponencial positiva e uma constante vezes uma exponencial negativa. Tá? E você pode escolher essas constantes. Então, vamos escolher aqui essa constante igual a essa daqui, só que essa com sinal negativo. Tá? Já vamos ver por quê. Tá? Então, uma constante 1 sobre 2 beta e outra constante 1 sobre 2 beta. Tá? De modo que eu posso juntar esses dois termos, veja que eu vou conseguir juntar no mesmo denominador, tá? E você vai ter isso. Tá? Então, vamos supor que a solução seja dada por isso. Tá? Muito parecida aí com a solução do amortecimento supercrítico. Tá? Um fator, uma exponencial positiva e uma exponencial negativa aí multiplicada por constantes. Tá? Então, a ideia é você fazer esse limite quando beta vai para zero. Essa parte depende de beta. Essa parte aqui depende de zeta. Eles são relacionados. Né? Então, nós vamos aplicar o limite aqui. Aplicando o limite aqui, você vai ter o limite de zeta indo para 1 de tudo isso. Tá? Mas o produto do limite de duas funções é o limite, o limite do produto de duas funções é o produto dos limites dessas funções, se esse limite existe. Né? Então, eu vou fazer o limite aqui e o limite aqui. Então, esse limite ele vai ser zeta tendendo a 1. Tá? E esse limite aqui, que é equivalente, né, nós vamos ter beta tendendo a zero. Então, esse limite de beta tendendo a zero é equivalente a esse limite de zeta tendendo a 1. Então, essa parte zeta vai para 1 e essa parte beta vai para zero. E aí nós vamos ter esse caso aqui. Então, essa expressão. Tá? E esse limite aqui, quando zeta vai para 1, quando esse termo vai para 1, isso aqui vai virar simplesmente exponencial de menos ômega nt. Tá? Então, é só colocar o número 1 aqui, não tem segredo. Agora, essa expressão, quando o beta vai para zero, tá? É um pouco mais sutil aqui. E a ideia é a seguinte, você vai comparar uma função, tá? Num certo ponto, menos a função em outro ponto, e divide aqui por esse fator. Tá? A ideia é essa. Né? Você vai comparar aqui a função exponencial num valor acima, menos a função exponencial num valor abaixo. A função com o acréscimo menos a função original, dividido aí pelo valor do acréscimo. Tá? Então, esse limite lá no cálculo, né, quando o acréscimo tende a zero, esse limite lá no cálculo, então você tem uma função com o acréscimo menos a função original, dividida pelo acréscimo. Então, a razão dos acréscimos, o acréscimo na função pelo acréscimo na variável independente, tá? Você tem que isso aqui é a própria derivada da função. A derivada dessa exponencial em relação à variável que você tem aqui, beta. Tá? Então, esse limite aqui, na verdade, é a derivada da exponencial de E beta em relação ao próprio beta. Tá? Então, nós vamos calcular essa derivada, né, no ponto específico no qual o beta é igual a zero. Tá? Então,
essa derivada nós avaliamos no beta igual a zero. Tá? Então, a derivada de e a beta t, né, em relação a beta, quando você derivar essa exponencial, vai cair um t na frente da exponencial. Tá? Então, t vezes e a beta t. Mas aí quando você calcula, né, no limite aqui, quando você calcula para esse beta específico igual a zero, tá? Que é o limite lá, zeta indo para 1, você tem aqui e elevado a beta, né, com zero, você tem esse fator igual a 1 e fica t. Tá? Então, quando essa parte, tá? Quando você faz o limite, né, de zeta indo para 1 para essa parte, esse fator se torna t, vezes essa exponencial, né, que você vai ter aqui. Então, a conclusão que nós chegamos é que a nova solução vai ser C2 vezes a exponencial vezes um fator linear aqui de t. Tá? Então, nós vamos ter aqui duas soluções. A primeira solução, como antes, C1 vezes EAS1t, tá? E x2, tá? Ele vai ter um fator t aqui. Tá? Ele vai ter um t a mais. Porque quando você derivar essa expressão aqui duas vezes, como esse fator é linear, ele vai acabar cancelando ali. Você não... Esse x2 ele ainda é a solução da equação diferencial que você pode verificar. Tá? Então, aqui, essas duas soluções elas são independentes. Você não consegue obter uma a partir da outra. Tá? Então, com essas soluções, você consegue montar uma solução geral para o problema. Tá? Fazendo a combinação linear das soluções, você tem a solução geral C1 vezes a exponencial, C2 vezes a exponencial. Na verdade, não fica nessa forma aqui mais, né? Aqui até eu poderia... Na verdade, não é mais isso, né? Na verdade, aqui você tem um tema a mais aqui já, né? Então, nós temos essa expressão. Então, essa expressão me dá aí a solução a solução geral para o amortecimento crítico, tá? Quando o zeta tende a 1, tá? Então, tem esse fator, mais um fator linear em t aqui. Tá? Vamos ver agora as condições iniciais para esse problema. Então, nós podemos fixar essas constantes C1 e C2, estabelecendo as condições iniciais, posição inicial e velocidade inicial, como nós fizemos antes, igualzinho, é sempre desse jeito. Tá? Então, nós temos aqui a própria função e podemos calcular dessa posição em função do tempo, nós podemos calcular a velocidade, derivando dx dt, né? Desculpe, derivando a posição x. Então, dx dt é a velocidade e você tem essa expressão. Então, como é que você deriva essa expressão? Você vai derivar primeiro esse termo, vezes a exponencial, e depois esse termo vezes a derivada da exponencial. Deriva um, vezes o outro, deriva o outro vezes o 1. Né? Então, a derivada dessa parte em relação ao tempo, veja que esse fator não depende do tempo, então a derivada dessa constante vai para zero. A derivada desse fator em relação ao tempo é o próprio C2, vezes a exponencial. Então, derivei essa parte vezes a exponencial. Agora vamos derivar a exponencial. Então, essa parte, entre parênteses, fica do mesmo jeito. E eu vou derivar a exponencial. Quando eu derivo a exponencial, esse fator menos ômega n vai lá para frente e você tem essa expressão. Tá? Então, essa derivada, né, com a posição e com a velocidade, você aplica essas condições iniciais, colocando zero aí no lugar dos tempos. Tá? Então, e elevado a zero é 1. Esse termo aqui vai para zero, né? Então, C1, né, vai ser igual a x0. Tá? C1 vai ser igual a x0. Na velocidade, nós fazemos a mesma coisa. Eu coloco t igual a zero aqui, aqui e aqui, né, ficando desse jeito. E aí, e elevado a zero, isso aqui é 1, tá? Vai ficar C2 aqui. E elevado a zero é 1. Esse fator é zero. Tá? Então, nós chegamos nessa expressão, C2 menos ômega n, C1 é igual a V0. Tá? Aqui nós sabemos que C1 é o próprio x0. Tá? Então, você poderia colocar aqui, passando esse termo para o outro lado, você vê quem é C2. C2 vai ser igual, né? Não fiz aqui, mas C1 é x0, tá aqui. E C2 seria esse fator aqui, que é V0
mais, né, passando esse termo por lá, mais ômega n vezes x0, né, que é C1. Tá? Então, você tem aqui a solução geral para o amortecimento crítico, tá? Considerando as condições iniciais, posição inicial e velocidade inicial, tá? Dentro de de uma certa vibração. Okay? Agora vamos ver como é que ficou o gráfico desse regime de amortecimento. Tá? Então, nesse regime de amortecimento, nós temos aí o fator de amortecimento igual à unidade, exatamente igual à unidade, tá? Nem mais nem menos. Tá? E aqui eu não representei os algarismos até o infinito, né? Parei aqui, mas é tudo zero, garanto. Né? Então, nesse caso, o gráfico que nós temos é esse daqui, tá? Plotando aquela função, tá? Você tem esse gráfico que é bem semelhante aí ao amortecimento supercrítico. Para o supercrítico nós obtivemos algo bem parecido. Tá? Qual a diferença? Né? Na verdade, essa diferença você vai ter que comparar um gráfico com o outro, tá? Para conseguir perceber a diferença. Então vamos fazer essa comparação agora dos três regimes de amortecimento: crítico, supercrítico e subcrítico. Tá? Então vamos recapitular aqui fazendo essa comparação. Tá? Então, para o amortecimento subcrítico ou subamortecido, né, o amortecimento é fraco. No amortecimento fraco, você ainda observa oscilações, só que essas oscilações vão decrescendo em amplitude conforme o tempo passa, ou seja, o sistema ele vai perdendo energia aí pela dissipação. Mas ainda assim é possível a energia que resta no sistema, mesmo com esse amortecimento, essa energia ainda permite a oscilação. Você observa essa oscilação. Mas a oscilação ela vai morrendo, ela vai decrescendo em amplitude conforme o tempo passa. Há uma razão aí exponencial. Tá? Então esse é o amortecimento subcrítico que nós vimos aí na apresentação anterior, na aula anterior. Tá? Agora vamos ver o caso supercrítico. No caso supercrítico, o sistema não oscila. Tá? Ele não oscila mais. Você começa numa posição aqui extrema, libera a massa e essa massa ela não vai mais oscilar. Tá? Ela vai voltar para a posição de equilíbrio original e vai fazer isso de maneira suave. Tá? Então ela vai voltando suavemente. Se você aumentar o fator de amortecimento zeta, ele não vai mais rápido, ele vai demorar ainda mais para chegar na posição de equilíbrio. Tá? Então, aumentando o fator de amortecimento, ele vai demorando cada vez mais para entrar em equilíbrio, aí, né? Chegar na posição x igual a zero. Tá? E agora o regime crítico. Então, o amortecimento crítico seria esse caso aqui, quando zeta é igual a 1. Tá? E também, começando aí de uma posição extrema, você vai para a posição de equilíbrio da massa, né? Então, x0, x igual a zero. Né? E esse caso aqui, veja que comparando a curva em azul com a curva verde, né? Comparando o caso crítico com o supercrítico, veja que o caso crítico ele chega na posição de equilíbrio mais rápido do que o caso supercrítico. Então, vamos supor aqui, ó, ele chegou nessa posição próximo a zero aqui. Nunca é zero, porque isso aqui é assintótico. Na verdade, ele estritamente ele só chega a zero no infinito, no tempo infinito. Tá? Mas vamos assumir que aqui nessa posição, por exemplo, ele chegou próximo a zero, tá? Nesse tempo. Tá? Mas no caso supercrítico aqui, ele não chegou em zero ainda. Então ele vai demorar um pouquinho mais ainda. Então a conclusão que nós chegamos comparando o amortecimento supercrítico com o amortecimento crítico é que o amortecimento crítico ele leva a massa para a posição de equilíbrio num tempo menor. E esse tempo é o menor possível. Tá? Variando o fator zeta, no caso supercrítico, essa curva azul ela vai ficar cada vez mais longe. Mas ela nunca, né, variando esse zeta aqui para mais do que 1, maior do que 1, essa curva azul nunca vai passar essa curva em verde aqui. Tá? Então, o valor limite aqui, onde a massa vai para zero o mais rápido possível, é para o amortecimento crítico. Tá? Então, esse vai ser o caso
limitante aí. E quando você quer que a massa atinja a posição de equilíbrio mais rápido possível, nós sintonizamos aí o sistema vibracional para o amortecimento crítico, tá? Então, isso resume aí o que nós vimos nessas duas aulas aí, o amortecimento subcrítico, supercrítico e crítico. Amortecimento fraco, forte e intermediário, tá? Então vamos ver aqui aplicações agora. Então a aplicação mais evidente do amortecimento crítico para esse regime é o amortecedor de um carro. Na verdade, quando você tem a suspensão de um carro, né, pelo movimento, né, das rodas na estrada, o nível da estrada, ou seja, as pequenas irregularidades da estrada, vão introduzindo vibrações nesse sistema massa-mola, a massa do carro, a mola da suspensão, tá? E se fosse só utilizada a mola, né, quando o carro passasse no buraco, o carro ia ficar oscilando e depois de passar dentro de um buraco, você ficaria dançando ainda dentro do carro por um bom tempo, né? Então, a ideia é que quando você passe por uma irregularidade, essa vibração, tá, ela não seja persistente, essa oscilação não seja persistente. Você quer que essa oscilação ela morra, que ela seja amortecida. Então nós colocamos um amortecedor para suavizar, né, para que não ocorram essas oscilações aí provenientes aí de passar por esse buraco, tá? Então a ideia é que você ajuste o amortecimento do amortecedor para o valor próximo ao valor crítico, ou o valor crítico ou próximo ao valor crítico, de modo que você tenha aí uma suavização nesse movimento, nessa suspensão, tá? Na verdade, você pode regular isso, tá? Tem amortecedores que são reguláveis, né? De tal maneira que você consiga aí sintonizar a suspensão do carro, né? A palavra seria essa, né? Em geral, nós usamos a palavra sintonização pensando em frequência, mas aqui vamos usar a palavra sintonização para a intensidade de amortecimento. Então você pode regular o amortecimento para o valor aí que você espera, tá? De modo aí que a suspensão fique suave, tá? Então esse é o uso mais evidente, tá? Aqui atrás, né, eu coloquei o amortecedor de moto, mesma coisa, né? Então eu tenho a mola e tenho o amortecedor, tá? Mesma ideia, tá? Só que aqui ele não tem regulagem, né? Não tem uma regulagem aqui, né? Você pode tentar desmontar um amortecedor aí, né? Você sempre vai descobrir como as coisas funcionam desmontando, né? Então, uma coisa que você poderia desmontar, por exemplo, para saber como funciona, é um velocímetro de carro, tá? Um velocímetro de carro, uma moto, né? Então, como é que ele funciona, né? Então, o amortecimento crítico ele pode ser usado em instrumentos que têm ponteiros, por exemplo, né? Então, o velocímetro, né? Como é que funciona um velocímetro? Está quase acabando, tá? Como é que funciona um velocímetro, tá? Ele tem aqui, eu não consegui desenhar, tá? Pouco tempo eu estava meio com sono, madrugada eu não consegui desenhar direito, tá? Mas aqui, tá? Eu tenho uma espécie de copinho, né? Imagine que esse copinho aqui é de alumínio, né? E você tem aqui um cilindro interno que é magnético. Você tem um ímã aqui, tá? O cabo, né? O cabo do velocímetro ele está ligado nessa extremidade aqui. Quando o cabo ele é conectado à roda faz com que esse cabo gire, tá? Em torno do eixo. Então o cabo gira e vai fazer com que essa peça aqui, esse cilindro em azul, ele vai girar, tá? E esse cilindro azul é um ímã. E conforme esse ímã gira, tá? Ele vai induzir aqui uma corrente nesse outro cilindro aqui, na verdade é uma espécie de copo, tá? Que em geral é feito de alumínio, né? Aqui um condutor de alumínio,
tá? Que envolve aqui o cilindro magnetizado, e conforme ele gira, tá? Os dois não tem contato direto, tá? O contato é por meio magnético, eletromagnético. Então, quando você gira o ímã, tá? Por indução, o copinho vai começar a girar, tá? Como um motor aí de gaiola funciona, né? O motor também funciona nessa base, tá? Então, quando você gira o ímã, tá? Pela corrente induzida que você vai ter aqui nesse copinho, ele vai girar também, tá? E dependendo da velocidade de giro que você dá para o cabo, você tem aqui um certo giro implícito, né, nesse cilindro, tá? Aqui tem uma mola espiral, não consegui desenhar direito aqui, tá? O PowerPoint não é muito bom para fazer esses desenhos, né? Então essa mola espiral limita o movimento desse eixo aqui. Então, quanto mais você gira aqui o cabo do velocímetro, mais você vai girar esse cilindro externo aqui indiretamente, e isso vai marcar a velocidade, tá? Só que veja que aqui você tem, nesse caso aqui seria um oscilador no regime aqui, desculpa, no regime não, seria um oscilador de rotação aqui. Esse eixo ele está girando, é uma massa que gira, e a mola que nós temos aqui não é uma mola de deslocamento linear, mas sim uma mola de deslocamento angular, então uma mola espiral. Então o que acontece nesses instrumentos de ponteiro, por exemplo o velocímetro, é que quando você tem um certo movimento aqui, esse movimento pode ocasionar uma oscilação, e essa oscilação, né, pode fazer com que o ponteiro ele fique oscilando em torno de uma posição de equilíbrio ali, tá? Então esse eixo ele vai girar para lá e para cá, né, angularmente, né, dentro de uma certa posição de equilíbrio. Então você tem uma oscilação aqui, e essa oscilação ela é amortecida, tá? Você vai ter um amortecimento aqui. Vejo que na verdade esse eixo aqui ele tem pivôs, aqui ele é fixado por pivôs, né? E esses pivôs aí acarretam um certo amortecimento. Na verdade, o amortecimento que ocorre aqui também é devido às correntes induzidas, tá? A própria corrente induzida vai ocasionar um amortecimento do tipo magnético, que você pode pensar aí, de certo modo, muito parecido com o amortecimento viscoso, tá? Então, esse amortecimento magnético vai fazer com que esse ponteiro, ele fique, quando ele oscilar, esse ponteiro oscilar, a ideia é que o amortecimento vai fazer com que essa oscilação ela vá decrescendo, a amplitude, o ângulo de oscilação vai decrescendo aqui conforme esse amortecimento, certo? E a ideia é que o ponteiro volte o mais rápido possível, se ocorra a oscilação, né? O ponteiro volte o mais rápido possível para a posição de equilíbrio, tá? Então, nesse caso, nós calibramos o sistema aí, calibramos a mola, tá? A mola espiral, de modo que você tenha o regime crítico. O ponteiro ele não sofra essas oscilações espúrias aí, porque essas oscilações acarretariam aí uma incerteza na medição aí da velocidade, por exemplo, nesse caso, né? Da velocidade, se isso fosse um velocímetro, tá? Então aqui tem uma foto de uma pessoa aqui desmontando um velocímetro, né? Você tem aqui o ponteiro, né? Tem o eixo, aqui a mola espiral pequenininha e esse sistema ali esse copinho ali que é ligado ao cabo, né? O cabo vai aqui atrás, embaixo aqui esse movimento, né? Por meio dessa engrenagem aqui, ele é transmitido para esse tambor numérico aqui. Esse tambor numérico é por meio ali de uma não é catraca, é um contador, né? Esse contador ele vai, cada disco desse tem um ressalto, e conforme ele vai girando, gira uma vez, tá? Vai girando o outro e assim por diante, né? Cada vez que um gira 10 posições, o outro gira uma, né? Etc. Tá? Então é assim que você tem o velocímetro, né? Se vocês conseguirem desmontar um, se tiver um de moto, carro aí em casa, aproveite para desmontar, tá? Você só aprende quando como um determinado
equipamento funciona desmontando. O problema é que depois que você desmonta, é muito provável que ele não volte a funcionar mais, tá? Então isso acontece, tá? Então esse é o velocímetro, mas esse sistema também é empregado em galvanômetros, em medidores. Por exemplo, o medidor que existe num multímetro, num multiteste analógico, tá? Ou em outros instrumentos, voltímetros, amperímetros, que têm ponteiros, tá? Então nesses ponteiros você tem aí também um eixo, né? O eixo do ponteiro tem uma mola espiral, tá? E aí quem faz girar o eixo, em geral é uma bobina móvel colocada no campo magnético, tá? E essa bobina móvel, né, o giro desse eixo, dessa massa ligada a essa mola, tá, também vai ocasionar oscilações, tá? Massa com mola gera oscilação, e essas oscilações elas são aí de certo modo amortecidas pelas correntes induzidas. Em geral você ajusta esse amortecimento no galvanômetro pela própria armação, a armação na qual a bobina móvel do galvanômetro é montada, tá? Então a bobina do galvanômetro, né, se for de bobina móvel, ele tem uma armação de montagem, tá? E aí você pode fazer essa armação de alumínio, e quando essa armação de alumínio gira no campo magnético, você tem uma corrente induzida e isso vai acarretar um amortecimento. E além disso, nas extremidades do ponteiro, você pode enrolar aqui contrapesos aqui para esse sistema ele ficar balanceado. Então, além do problema do amortecimento e da vibração aqui nesse ponteiro, você tem o balanceamento desse eixo. Então, para um sistema com ponteiro, isso aqui é de extrema precisão, tá? Então, tem que ser bem balanceado, né? Então, é assim que você faz projeto mecânico desses sistemas aí, que é mecânica de precisão, né? Isso acontece em relógios também. Não falei aqui do exemplo de um relógio, mas um relógio tem, né, tem engrenagens, né, que são massas. Essas massas, engrenagens, são conectadas a molas, né, espirais. Então lá também você tem esse tipo de oscilação, né? Um outro exemplo que eu coloquei aqui isso aqui já não é mais tão usado, né? O cabeçote de um CD, né, ou DVD, né? Vejo aqui que tem a lente, né? A lente de leitura do CD, né? E essa lente ela é ajustada aqui com bobinas, né? Tem um ímã aqui, tá? Tem um ímã e a bobina, vejo que tem uma bobina, né, nesse eixo, tem uma outra bobina aqui no outro eixo, tá? E conforme as correntes que passam nessas bobinas, essa placa aqui, esse cabeçote que suporta a lente, ele vai subir ou descer conforme a corrente que passa. Você vai ter uma força magnética que vai passar aqui. Esse sistema ele é suspenso aqui no meio desse ímã por pequenos fios aqui, né? Se você desmontar um cabeçote desse, você vai ver que ele é suspenso aí por fios aí, e esses fios teriam aí a função da mola. Então você tem uma massa suspensa aí por molas, né? Vamos dizer assim. Então isso aqui pode vibrar, tá? Só que quando você passa a corrente nessas bobinas, tá? Você vai fazer com que esse cabeçote, essa massa se movimente, e essa massa ela pode entrar em oscilação, porque é uma massa ligada a uma mola, né? Uma massa ligada a um meio elástico. Mas se essas oscilações elas não forem suprimidas, tá? Pode ser que você tenha desfocalização desse feixe de laser, porque o feixe de laser, né, ele sai aqui da fonte, né? Ele sai da fonte, passa pela lente, vai para o CD, tá? Vai para o CD e volta, né, refletido pela superfície do CD, tá? E volta para o leitor, tá? Então, se você tem vibrações aqui, essa leitura ela é comprometida, tá? Na verdade, nos primeiros aparelhos de CD, tá, que eram instalados em carros, o carro passava por buraco e a música se perdia, né? Você
tinha problemas aí na reprodução, tá? Então isso foi resolvido de que maneira, né? A ideia foi instalar aqui 3 feixes de laser. E aí esses 3 feixes de laser saindo da lente aqui, né, fazia a leitura conjunta e por meio aí de um cruzamento aí de um sistema de correção de erros, né, você, mesmo que esse cabeçote oscilasse excessivamente, esses 3 feixes, a comparação desses 3 feixes, do sinal desses 3 feixes, fazia com que os erros fossem minimizados. Tá? Mas é uma aplicação que não é usada mais, né? Nem em DVD, nem em Blu-ray. É uma tecnologia aí que era bastante avançada, tá? Mas hoje em dia não se usa mais. Né? Então, não, essa mídia ela caiu em desuso, mas tem muita ciência aqui envolvida. Além disso, né, esses regimes de amortecimento também têm que ser analisados quando você constrói balanças mecânicas. Né? Então, ou uma balança, mesmo uma balança digital, ela vai ter uma massa móvel, aí você vai ter elementos móveis, e esses elementos móveis eles têm que ser calibrados para que você não tenha aí oscilações excessivas. Tá? Então, terminamos essa apresentação, né? Espero que vocês tenham entendido aí esses conceitos de amortecimento supercrítico e crítico. E na próxima apresentação nós vamos ver aí o que se chama aí decremento logarítmico e representações do espaço de fase desses amortecimentos. Ok?